Aqui no estúdio eu recebo o médico romeno Mihai Sorin Dorobanțu. Para atender as regiões mais carentes do Brasil, o governo federal implantou o programa Mais Médicos. O problema todo é que esses médicos estão sendo trazidos para o Brasil sem passar pelo Revalida, uma prova para qualificá-los para o mercado de trabalho. Eu recebo hoje aqui no meu programa Dr. Mihai Sorin Dorobanțu. Isso. Isso, doutor? Isso. Acertei? Tá certo. Na primeira acertei, doutor? Acertou sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou Tá menos. bom. O senhor nasceu na... Primeiro a gente fala um pouco das suas origens, enfim, e depois a gente entra nessa questão do Revalida, dos médicos que estão sendo trazidos pelo governo federal aqui para o Brasil. Doutor, o senhor nasceu na Romênia? Sim, em 1969, na cidade de Brăila. O senhor está com 44 anos quase. 44 7 anos. de setembro. Aliás, eu nasci em 7 de setembro, que é Dia Nacional do Brasil. É a independência do Brasil. Né? Uma coincidência. E, doutor, o senhor viveu um regime comunista? Sim, infelizmente teve esse azar. É. E como é que era a sua vida, doutor? De menino, enfim... O senhor nasceu no regime comunista, o senhor cresceu no regime comunista, sim. Estudou também no regime comunista? Não, só uma parte, o colégio e a escola elementar eu fiz no regime comunista. Quando comecei a estudar a medicina, em 1990, o regime comunista, graças a Deus, foi já tinha sido derrubado, então... E como é que foi a sua vida? Cidade pequena, cidade de médio porte na Romênia? Doutor? Uma cidade grande, eu nasci numa cidade grande, num importante porto que se chama Brăila, é Porto ao Danúbio. Ele tem até uma empresa lá que faz a manutenção dos navios. É uma cidade importante, de quase 300 mil habitantes, com uma indústria boa. Minha infância, infelizmente, foi assombrada por esse regime que começou de fato em 1945, com umas eleições falsificadas de fato, precisamente em 6 de março de 1945, e durou até 22 de dezembro de 1989, quando a Revolução Anticomunista derrubou esse regime que eu chamo de criminoso. Minha infância, infelizmente, assim como eu falei, foi assombrada por esse regime. Foi praticamente uma intoxicação propagandística contínua, que começou desde o curso primário. E eu realmente, se quiser saber, eu acreditava mesmo, com 8, 9 anos, que o comunismo é o sonho de ouro da humanidade, porque eu fui realmente indoctrinado com isso. Mas uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral muito escola. bem conduzida. Todo respeito, muito bem conduzida, mas depois que a gente cresceu um pouco e percebeu que, na verdade, isso daí era uma farsa, era uma grotesca farsa, a gente percebeu a falsidade ideológica e começou a se voltar contra o governo. Isso daí foi também ajudado pela grande crise econômica, que começou na Romênia depois do grande terremoto de 1977. Aí que começou de fato a crise romena, crise econômica, que não foi fácil de aguentar. A gente passou várias necessidades, várias faltas na economia. Enfim, eu fiz o curso primário e elementário nesse regime. A gente era obrigado a trabalhar em regime de escravidão. Às vezes, os alunos da escola eram levados para trabalhar na agricultura, sem nenhuma obrigação, não sei o que eles achavam disso, o porquê que a gente fez. Inclusive, outros profissionais faziam isso naquela época. A gente considerava normal, não era nada anormal para nós. Entendi. Achava que realmente a gente tem que fazer deveria isso, ser assim, não é? Isso daí aconteceu também no colégio. Eu me formei, de fato, num colégio de matemática e física. Não escolhi na primeira fase esse caminho da medicina, mas aconteceu a mesma coisa. Na faculdade não era permitido ter infância, então, doutor? Minha infância não foi muito infeliz graças aos meus pais, que foram uns pais maravilhosos. Mas tem pessoas que passaram grandes necessidades.
Não, porque esse período da infância, o senhor é um pediatra, não é? Sim. Quer dizer, o brincar, o jogar bola... Não, era exército. A gente era, por exemplo, tinha uma instituição desde criança. Isso daí começou no segundo ano de escola primária. Então, a gente mal sabia ler e escrever. Se chamava Pioneiros. Isso daí tem na Cuba, eu acho. Na China tem, com certeza, eu já vi isso daí. A gente tinha um uniforme, camiseta branca, calça preta, uma gravata com o tricolor, com as cores nacionais do meu país, e era uma gravata vermelha, né, símbolo de bolchevismo, e era meio enregimentado, isso era tipo um exército de crianças. De crianças. Tinha uma organização, estrutura, comandante de detachamento, comandante de regimento, tipo um organograma de assim, exército. E era um pouco mais de disciplina. E o ensino estava bom naquela época, realmente. Não posso contestar isso, porque eu passei por escolas boas. Mas esse preço que a gente pagou da falta da liberdade, de constrangimento, de trabalho forçado, quando a gente normalmente deveria brincar com uma bola na rua, a gente era levado para a agricultura para colher milho e outras coisas. Tá? Isso daí é tudo regime totalitário faz. Acaba mais ou menos escondido. A criança acaba perdendo, né, um período da vida. O conceito internacional, nós perdemos bastante. Nós perdemos bastante e eu me senti bastante frustrado na minha infância. Então, porque quando chega já aquele período de adolescente, pré-adolescente e tal, você sente falta dessa coisa que tiraram de você lá atrás, não é? Sente falta. Inclusive, eu estava contando, eles tinham cortado a televisão, a gente não podia assistir televisões ocidentais. Outros países, né? O campeonato mundial, me lembro, a Copa do Mundo de 1986, foi em México, né? Aquele gol do Maradona. A gente assistia pela televisão do Odessa, da Ucrânia, porque a nossa televisão não transmitia nada que era do Ocidente, era considerada contaminação com ideias do capitalismo podre, coisa desse tipo. Assistia, mas assistia escondido. Escondido. Assim, meio escondido, que a Ucrânia de fato era no bloco comunista, mas a gente não tinha praticamente a autorização de assistir nada de fora do país. A gente assistia escondido, escutava a rádio de fora do país escondido, então tinha umas coisas assim que eram anormais. Nós estamos falando de comunismo. De comunismo, não é hoje. Isso daí não é hoje. O comunismo que hoje existe em Cuba. Existe, infelizmente. Quer dizer, essas mesmas situações Cuba, que o doutor Coreia do Norte, né? Essas mesmas situações que o doutor está relatando aqui, porque nós vamos entrar no assunto Cuba daqui a pouco, essas mesmas situações, elas são verificadas em Cuba hoje, não é? A questão da leitura, por exemplo, livros jornais, proibidos, muitos livros foram proibidos. Né? Muitos grandes homens de literatura, de filosofia foram exilados para a Sibéria, alguns morreram lá, alguns foram exilados para cidades obscuras da Romênia, onde não podia mais fazer aquela propaganda insana, entre aspas, para o regime, né? Então foi bastante difícil, A gente lia tudo escondido. Assim, de um lado era interessante, sabe? Você tinha aquela sensação que, nossa, você faz coisa errada, mas realmente foi uma grande falha. Agora, aí quando já adolescente, na sua juventude, o senhor começou a ter essa outra visão de que o comunismo não era exatamente aquilo que o senhor queria, aquilo que prestava para o teu país. Exato. O problema é o seguinte, os meus pais nem queriam que eu abrisse os olhos mais cedo, porque a criança fala demais. Aí existia o perigo, por exemplo, ir na escola falar alguma coisa e ser dedurado por um colega. Existia esse risco. Então, só quando eu cresci bastante para apresentar uma tal confiança, eles me explicaram que, de fato, o que a gente vive é um grande erro. Que na escola a gente era indoctrinado permanente. Existia essa classe dos delatores. Ele falava, por exemplo, com você, e para ele obter alguns favores do regime comunista, ele delatava. Então, ele entregava a você, que você contou uma piada. Né? Isso aconteceu. Suponho que aconteceu na ditadura brasileira também. Aqui em menor escala, né? Mas em menor escala, não nem tem comparação. Aconteceu, mas em menor escala. Nem tem comparação. Não tem comparação. Agora, doutor, E o senhor estava lá quando aconteceu a Revolução? Quase que morri. Eu quase que fui baleado. Quando começou,
nós que éramos jovens naquela época, 20 anos, não que hoje sou velho, mas eu era mais jovem, 20 anos, sabe, aquela loucura de 20 anos, e a queda do regime despertou em nós aquele heroísmo gratuito. Uhum. E a gente formou... Aquela vontade de participar, né, de lutar Exato. contra o comunismo. Quando começou a Revolução, a gente se constituiu em grupos de vigia, para vigiar os objetivos principais da cidade, para que o regime não tome de volta os prédios importantes da administração. Só que a gente não percebeu uma coisa que era evidente. Nós não tínhamos armas e eles tinham. E eles tinham. Tinham Kalashnikov. E quando começou o tiroteio, me lembro na noite de 21 para 22 de dezembro, Kalashnikov era metralhadora de 7,65. Quando começou a revolução na minha cidade, quando começou o tiroteio na frente do prédio da prefeitura, da atual prefeitura, onde agora tem uma cruz grande, morreu um monte de gente lá. É, né? E eu escapei porque eu subi num carro estranho, não sei o que, acho que Deus cuidou de mim. Passou um carro, parou e me levou. Tinha 6 pessoas nesse carro. Eu não sei, nem me lembro quem que é esse cara, mas ele me salvou da morte, de fato. Porque atrás, depois que eu saí da área perigosa, depois fiquei sabendo no dia seguinte que morreu um monte de gente lá. E provavelmente que eu ia levar um tiro, com certeza. Eu não sabia nada sobre o grande perigo. Apesar de eu fizer o tiro de guerra, eu já... O senhor fica meio que emocionado, né, doutor? Não, foi terrível, foi terrível. Que o senhor perdeu, inclusive, amigos, né? Eu perdi amigos e eu revivo, eu conto, mas na minha cabeça esses fatos, eles voltam. E é lógico que você fica um pouco emocionado quando você fala disso. E meio assombrado também, né, doutor? Foi feio. Então, a saída deles foi muito sangrante. Levou muito sangue, muito sacrifício humano. E na maioria jovens. Graças a Deus, hoje temos um regime democrático. Então. Romênia é um Ela país maravilhoso. Se reconstruiu politicamente. Isso. O povo romeno tem uma capacidade fantástica de se regenerar. Que nem a gente se compara sempre com aquela ave fênix. O fênix, que renasce da própria cinza. Meu povo realmente conseguiu reconstruir. Não tudo. Meu avô o senhor tem ainda... os seus parentes estão ainda Sim, lá? Minha mãe mora lá. Minha irmã é médica também, ela é casada com um médico também. Meu pai faleceu, infelizmente. Ele teve uma neoplasia de laringe e faleceu em 2005, um pouco antes de eu sair do meu país. E por que o senhor se decidiu pela medicina, doutor? Como é que foi essa história? Não, para a medicina eu acho que me decidi na primeira infância, não sei se é correto falar. E eu tinha essa paixão, eu tinha muito livro de biologia. Era esse negócio no comunismo a gente procurava muito difícil livros. E você sabia aquele reflexo humano. Quando você tem uma coisa proibida, exatamente aquela coisa que você quer. E eu comprava, às vezes, com preços especulativos, livros de biologia. E eu gostei muito dessa parte da biologia inicialmente. E aí depois, devagar, eu virei para essa parte da medicina, porque achei o corpo humano mais interessante ainda que o corpo dos animais. E apesar de eu começar a fazer um colégio de matemática e física pura, eu sou um bom matemático. Eu me acho um bom matemático. Conheço muita física, muita computação. Eu sou programador também, tenho várias aptitudes nessa parte. E eu virei depois para a medicina porque a primeira paixão nunca se esquece, né? Sempre. Doutor, o senhor sai lá do outro lado do mundo, não é? Quer dizer, difícil, não é? Você encontrar aqui no Brasil romenos, ucranianos, enfim, não é? Existem, evidente, um grande número. Mas é mais comum você encontra aqui chilenos, argentinos, paraguaios, enfim, não é? Italianos, franceses, americanos e portugueses, e vai por aí afora. O senhor me sai lá do outro lado do mundo para vir para o Brasil. Por que para o Brasil, doutor? Se o senhor já não tinha mais comunismo no seu país... Estava tudo ok? Já estava formado, já estava trabalhando, enfim. Foi assim... eu quero que o senhor me conte a história da sua namorada. Né? Na verdade, foi assim. Eu nunca pensei que vou chegar a pôr o pé no Brasil. Nunca pensei nisso. Para nós, o Brasil é uma coisa de um país de lenda. Sei lá, como se falasse de um...
como o brasileiro fala Nem de ouvia Japão. falar de Brasil. É muito longe, não tem jeito. A gente sabe que o Brasil tem um time de futebol, que tem uma nação bem diferente, muita coisa. Agora, o que aconteceu? Eu conheci minha esposa pelo intermediário, aí a gente... O intermediário é um amigo em comum que apresentou isso, apresentou. E aí a gente conversou um tempo pelo internet, porque não tinha outro jeito. Apareceram esses programas novos da internet que permitem... O Skype da vida. Skype, de fato o Skype. O nosso Skype. Padrinho e o Skype. No começo, e ela me abordou em francês, mas não funcionou muito bem. Depois em inglês, também não funcionou. Aí falei, não, então, vai ter que ser da minha parte. Eu comprei livros de português, ela até trouxe comigo no Brasil. O senhor é autodidata, então, em português? Não tem jeito, tem que aprender. Aí comecei a aprender devagar, e conversando, sabe? Conversando você aprende. A conversação, é o principal, né? À noite, depois que eu acabava o programa das consultas, eu pegava o livro de português, o dicionário, e aí foi pegava assim devagar. Só que teve uma grande surpresa. Quando eu cheguei no Guarulhos... Ela o convidou para o senhor vir, então, conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil, não tinha intenção nenhuma de ficar, nem pensar. Não, que eu tinha consultório, lá tinha tudo arrumado. Aí eu pedi minhas férias e fui viajar. Falei, vou ficar um mês lá no Brasil, vou conhecer. Chegando no Guarulhos, e quando eu encontrei a minha esposa, minha atual esposa, a Jussiana, eu percebi que o que eu tinha estudado sobre o português do Portugal não tinha nada a ver com o português brasileiro. Tinha nada a ver. E eu chamei, eu chamei, não sei, me lembro, falando de uma colega minha da Romênia, chamei ela de rapariga. Eu sei que isso daí, no Brasil é um palavrão. É um palavrão lá. Não, em Portugal não, parece, conforme o dicionário, lá no Portugal significa moça. É verdade. Aqui é um palavrão. A questão da bicha, por exemplo, né? O cidadão que diz, eu não vou ficar atrás dessa bicha aqui, quando na verdade ele está numa fila. Era outra coisa. Não é fato. Aí minha esposa falou, nossa, não fala assim de tal pessoa que essa é uma palavra feia. Ofensiva. Então não tinha nada a ver, mas um argumento, porque quando um estrangeiro chega no Brasil, ele tem que aprender a língua oficial, a língua literária, mas tem que aprender as gírias também. É português Brasil, Precisa de conhecer uma parte, pelo menos, das gírias, porque senão se afoga na língua portuguesa. É como um entendido que o senhor em computação. Exato. O senhor sabe, hoje nós temos o português de Portugal, nos programas da Microsoft, por exemplo, português de Portugal e o português BR, o português Brasil. O brasileiro, português brasileiro. Até aparece nas opções do computador. E aí o senhor veio, conheceu o Brasil e resolveu ficar? Sim, eu fui para São José do Rio Pardo, né, onde que minha atual esposa morava naquela época. Fiquei na casa da minha atual sogra. Bom, a gente gostou um de outro e aconteceu que decidimos casar. Casamos no Brasil. Casamos no Brasil. Em fevereiro de 2006, precisamente. E aí a gente decidiu ir embora. Só que a gente sentou um pouco... Minha passagem aérea ainda estava válida. Eu ia voltar em março. Só que eu casei no fim de fevereiro. E aí a gente sentou um pouco e pensou. E ela é advogada. Então, para ela trabalhar na Europa é muito complicado. É muito complicado. O sistema de direito de lá é diferente. A legislação é diferente, tudo é diferente. Aí a gente sentou um pouco e pensamos, falamos assim, eu acho que é melhor a gente ficar aqui e eu tentar melhor me adaptar. O senhor vir do que ela ir para lá. E ela já começar a trabalhar na profissão dela, ela passou no exame de ordem, tudo bonitinho, tá? E eu tentar me legalizar aqui com tudo, com minha capacidade. Só que eu não sabia sobre o que se trata, foi bastante burocrático, né? Teve que... toda a minha documentação de estudo, diploma, conteúdo programático. Aí começou uma via sacra, né? Começou uma via sacra, que foi, de fato, para mim, a mais difícil parte do processo de legalização. Burocracia, o processo burocrático, documentação. Esse processo, se eles recuarem um pouco essas pretensões, talvez seria bom não pedir tanta coisa. Mas, enfim, suponho que é importante, porque você pode hoje falsificar um diploma na internet. Tá tranquilo, você imprime, tem impressora com cor. Aqui nós já estamos falando do Revalida, né? Que o senhor teve que fazer como médico para poder trabalhar no Brasil. E aí eu comecei essa luta, que foi uma luta difícil, mas com honra. Porque
nada é fácil nesse mundo. Na primeira fase, antes de sair meus direitos trabalhistas no Brasil, porque demorou um pouco até sair aquele Registro Nacional dos Estrangeiros, que é igual a cédula de identidade do brasileiro, trabalhei como voluntário no Asilo Lar de Jesus, lá em São José do Rio Pardo, depois na escola do APAI, que já é um assunto muito sensível, né, hoje. E quando saiu minha carteira de trabalho, eu comecei a trabalhar numa farmácia como simples balconista. Então eu entregava remédios, não fazia nada de médico. Simplesmente. Quanto tempo durou do começo do processo até o senhor conseguir o seu... Praticamente 4 anos. 4 anos, doutor. Até sair até o dia que meu número de registro do CREMESP, 142394, tá? Quem quiser pode verificar, saiu no site do CREMESP. Começando com aquele momento eu podia praticar legalmente a medicina no Brasil. Mas demorou 4 anos. Por quê? Porque eu tive que fazer essa prova de revalidação 3 vezes. Não foi possível desde o começo passar, porque não estava preparado. Doutor, então, o senhor demorou 4 anos para conseguir o seu registro aqui no Brasil, para começar a trabalhar e tal. E como esses médicos cubanos estão vindo aqui para o Brasil sem a revalidação do diploma, enfim... O senhor é contra isso, doutor? Eu sou contra. Minha opinião é que, em princípio, na primeira mão, é uma discriminação. Eu pessoalmente, me sinto discriminado. Porque eu, como romeno... Com todos aqueles que fizeram o revalida. Exato. Inclusive, eu tenho um colega romeno que mora em Campinas. Ele é médico acupunturista, o Dr. Cristiano Opera. Ele é romeno, ele revalidou junto comigo. Então, ele sabe também o que é o processo de revalidação. A gente sabe sobre isso. Que é uma coisa séria. E nós nos perguntamos assim, por que um romeno tem que fazer revalidação e um cubano não? Qual que a explicação? Quem pode me dar essa explicação? Com uma medida provisória que o governo emitiu, é normal você desrespeitar a classe médica natural do Brasil e a classe médica estrangeira que entrou na legalidade? É normal isso? Você emitir uma medida provisória, quer dizer, se intrometer nos princípios da classe médica, não conhecendo nada sobre a classe médica. É fato. Você entra... E como se eu fosse emitir uma lei sobre os engenheiros construtores da construção civil? Eu não sei nada de construção civil, mas de repente eu chamo 8 mil engenheiros civis de sei lá da onde. Não tenho capacidade para decidir isso. Quem tem capacidade é a própria classe que já estabeleceu faz dezenas de anos, que estabeleceu os critérios necessários para o médico poder trabalhar no Brasil. Que existe aqui, existe também para um brasileiro que vai para outro país. Exato, um brasileiro que quando vai precisar trabalhar como médico, professor, engenheiro na Europa, ele precisa... fazer exame de revalidação. Ele precisa comprovar que ele está apto para desenvolver aquela função. E olha, mais uma coisa importante que eu acho que tem que ser falada. Não é tão fácil que no Brasil a prova. Doutor, o senhor acha então que esse programa Mais Médicos aí do governo federal, o senhor acha que isso é uma... É uma falácia. Uma falácia, e eu acho que... Olha, eu sendo estrangeiro, eu não voto, não tenho direito a votar. Então eu não tenho partido político, não falo aqui para sustentar algum partido político. Mas é uma falácia e eu acho que é uma medida propagandística para futuras eleições, provavelmente do ano que vem. Bem, doutor, eu quero agradecer a sua vinda aqui no meu programa. Muito obrigado, foi muito bom conversar com o senhor. Em outras ocasiões, o senhor vai voltar aqui para a gente conversar mais. Se Deus quiser, né? Muito obrigado para o apoio que você dá para os médicos. O senhor quer deixar uma saudação, porque nós estamos falando, o nosso programa está na TV São Carlos, é um programa local. Para aquela câmera ali, doutor, uma saudação lá para o pessoal lá da sua terra, porque esse vídeo vai para a internet também, né, doutor? Tá, certinho. Olha, eu teve a sorte de chegar num país abençoado, um país democrático, um país grande e importante no mundo. Eu sou orgulhoso de representar a Romênia aqui, nesse país que é 35 vezes maior que nosso, né? O Brasil tem 35 vezes o território da Romênia. Tenho aqui o apoio do serviço consular, sempre teve, agradeço para o consulado romeno do Rio de Janeiro, que sempre me apoiou quando precisei de documentações. E quero dizer que nós temos na Romênia uma visão diferente do Brasil,
que às vezes é distorcionada pelas novelas, pelas opiniões de pessoas que não conhecem a realidade. O Brasil é um país muito forte, é um país poderoso, com um povo excepcional. É um povo que merece toda a atenção do mundo inteiro. E eu achei aqui uma democracia que eu não acreditava que podia existir. Muito obrigado. E o senhor não vai falar isso no seu idioma? Rapidamente, o que o senhor disse, doutor, porque como é que eles vão entender isso lá? Vou falar então. Dragii mei concetățeni, sunt foarte mândru că am reușit să ajung în Brazilia și să practic medicina aici într-o țară în care nu e ușor să te califici și să convingi clasa medicilor că ești apt să lucrezi într-un serviciu care include mult mai multe persoane bolnave și cu mai puțină capacitate de a se îngriji ca în Europa. Mulțumesc mult Serviciului Consular Român, care m-a sprijinit întotdeauna în tot ceea ce am întreprins aici în Brazilia. Întotdeauna m-a servit cu documentele care au fost necesare, doamna consul Alina Dociu din Rio de Janeiro. Sper să reprezint în continuare România aici în Brazilia cu onoare. Noi avem nevoie mult să îmbunătățim imaginea țării noastre în Occident. De ce nu în Brazilia, chiar dacă e o țară îndepărtată? Încă o dată, sper ca pe viitor să sosească și alți români aici, care să ne ajute să constituim o comunitate mai puternică. Mulțumesc și toate cele bune din Brazilia. Doutor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor.